Olá, boa tarde. Uma nova oportunidade para jovens infratores. O Tribunal de Justiça de Pernambuco oferece capacitação e oportunidade de trabalho para adolescentes de 15 a 19 anos que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto. A iniciativa é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Atos antidemocráticos. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão no Rio de Janeiro. Foram expedidos 3 mandados de prisão temporária e 5 de busca e apreensão contra investigados em atos antidemocráticos. Justiça aceita a denúncia contra acusados de armar bomba perto do aeroporto de Brasília e torna os acusados réus. E ainda, suspeito de estupro de vulnerável. Com autorização da Justiça, Polícia Civil prende médico anestesista colombiano que atuava no Brasil. A Justiça autorizou mais uma operação hoje contra suspeitos de organizarem e financiarem os atos antidemocráticos do dia 8. Policiais federais cumprem mandados em Campos do Goytacazes, no Rio de Janeiro. Uma pessoa foi presa até o momento. Foram expedidos 3 mandados de prisão temporária e 5 de busca e apreensão contra investigados em atos antidemocráticos. Os alvos dos mandados judiciais foram identificados nas manifestações em frente a quartéis do Exército e no bloqueio de rodovias de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e nos atentados contra as sedes dos 3 poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Na operação, a Polícia Federal mira principalmente líderes dos movimentos antidemocráticos. Segundo a PF, os endereços das buscas são relacionados à articulação dos atos, como organizadores e financiadores. O material apreendido hoje vai servir ainda para identificar outros participantes da organização criminosa. No fim de semana, o Poder Judiciário se mobilizou em outra etapa da apuração dos ataques na capital do país. A ação conjunta para a realização de audiências de custódia ouviu 842 pessoas até a tarde de sábado. No domingo, a Justiça autorizou a divulgação dos nomes dos presos que forem liberados. O mutirão é realizado por juízes federais do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e por juízes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A Corregedoria Nacional de Justiça acompanha os trabalhos. No último sábado, a Polícia Federal também se mobilizou para a chegada do ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, que estava nos Estados Unidos. Torres foi preso e levado à carceragem de um batalhão da Polícia Militar no DF. Ele já passou por audiência de custódia que determinou a manutenção da prisão, decretada na semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do inquérito que apura o caso. E a Justiça do Distrito Federal aceitou denúncia do Ministério Público contra 3 pessoas acusadas de planejar e tentar explodir uma bomba nos arredores do Aeroporto Internacional de Brasília. Os réus também respondem por terrorismo na Justiça Federal. Os réus são George Washington de Oliveira Souza, Alan Diego dos Santos e Wellington Macedo de Souza. Os 3 foram presos depois que George Washington Souza confessou que montou a bomba encontrada pela polícia na véspera de Natal dentro de um caminhão com querosene estacionado perto do Aeroporto Internacional de Brasília. Ele também disse à polícia que gastou R$170 mil com armas que seriam entregues a um grupo de manifestantes acampados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. George também confessou que Alan Diego e Wellington Macedo ajudaram a planejar e executar o crime. Diante da confissão, a Justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público. Os 3 réus vão responder pelo crime de extorsão previsto no Código Penal. Eles também respondem por outro processo que tramita na Justiça Federal por terrorismo. O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva de um empresário acusado de atuar como traficante de drogas.
A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o pedido de habeas corpus ajuizado em favor de um empresário acusado de atuar como traficante de drogas. O homem era um dos alvos da Operação Sol Nascente, deflagrada pela Polícia Federal na Paraíba e em outros 4 estados em novembro de 2022, contra um grupo supostamente envolvido com tráfico. O empresário, que estava foragido, foi encontrado e preso em São Paulo. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça da Paraíba, pretendendo que a prisão fosse substituída por medidas cautelares diversas. Mas a liminar foi negada. No STJ, a defesa alegou a ocorrência de constrangimento ilegal, sustentando que a custódia cautelar, além de desprovida de fundamentação idônea, não preencheria os requisitos previstos no Código de Processo Penal. A presidente do STJ destacou que o Tribunal Paraibano ainda não analisou o mérito do habeas corpus anterior e, por isso, o STJ não pode examinar o novo pedido. A ministra Maria Tereza de Assis Moura apontou também que, como bem fundamentado pelo Tribunal de Origem, a medida é necessária para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, pois a ampla probabilidade de fuga dos envolvidos e a liberdade do empresário poderia ser um empecilho para as investigações. Bem, policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente vítima prenderam hoje um médico anestesista de nacionalidade colombiana acusado de estupro de vulnerável. Ele foi preso em casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A Justiça, além de autorizar a prisão dele, também expediu mandados de busca e apreensão. E esse médico responde a inquérito por produção e armazenamento de cenas de abuso infantil, juvenil e é acusado de estuprar pacientes anestesiadas durante procedimentos cirúrgicos em hospitais da rede pública do Rio de Janeiro e também da rede particular. O processo tramita em segredo de justiça. E veja a seguir, projeto do Tribunal de Justiça de Pernambuco capacita jovens que cumprem medidas socioeducativas para o mercado de trabalho. A gente volta já já. O Tribunal de Justiça de Pernambuco abriu as portas para jovens que cumprem medidas socioeducativas. O projeto Partiu Futuro oferece oportunidade de capacitação profissional e emprego. O objetivo é restabelecer o vínculo dos jovens infratores com a sociedade. Para isso, o Tribunal de Justiça de Pernambuco oferece oportunidade de trabalho para adolescentes de 15 a 19 anos que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto. Eles têm a oportunidade de interagir, de aprender a trabalhar, de poder ter noções de comportamento e de conduta no mundo social, de sonhar com outros degraus de vida que talvez ele nem pensasse que existisse, e são apoiados pelas unidades nas quais são designados para o cumprimento dessa medida, porque todos se interessam em saber que isso é bom para toda a sociedade. Isso pode muito bem ser expandido para outros estados da Federação Brasileira. Mais de 25 adolescentes já passaram pelo programa. Eles desenvolvem atividades no tribunal como atendimento ao público, organização, conservação e preservação de documentos, digitalização de processos e apoio em eventos do tribunal. A presença desses jovens na Justiça Pernambucana pode mudar o futuro de quem vive em vulnerabilidade. O programa Partiu Futuro ganhou ano passado o prêmio Prioridade Absoluta do Conselho Nacional de Justiça na categoria Tribunal. O programa pretende estabelecer parceria com órgãos do Poder Executivo do município responsável pela execução de políticas de assistência social de jovens em conflito com a lei. Ainda sobre o programa Partiu Futuro, a repórter Carolina Chaves conversou com a coordenadora do projeto, Keila Reis, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Vamos acompanhar. Keila, muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça. Eu gostaria que comentasse, que falasse, sobre a importância desse projeto na vida dos adolescentes, se ajuda realmente na ressocialização desses jovens. Ajuda. O Partiu Futuro ele veio para ficar,
ele não só ajuda na ressocialização, como no restabelecimento dos vínculos desse jovem, desse adolescente que está em cumprimento de medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade, a também restabelecer esses vínculos comunitários, seja ele com a escola, com a comunidade onde ele mora. A senhora poderia exemplificar quais são essas mudanças, né, na vida desses jovens a partir do programa, né? Como é que é, na prática, o restabelecimento desse vínculo com a comunidade, com a família, com a vida dele, né? Antes de cumprir o ato infracional. O jovem, quando ele chega aqui, ele já vem encaminhado do centro, né, de referência de assistência social, que é o CREAS aqui do município. E aí ele já vem com toda a fragilidade, né, de ter passado pela situação, né, de ter cometido ato infracional. E ele já vem todo com autoestima super baixa, desvalorizada. Muitas vezes ele comete esse ato por estar fora da escola, sem uma referência familiar, né? E aí, quando ele chega aqui, que ele é bem acolhido, ele começa a se identificar com a atividade, com uma pessoa que está ali orientando ele. Enquanto equipe, né, coordenação, a gente consegue, aquele que está fora da escola, retorna para a escola, a gente tenta, né, na escola que ele quer, enfim, na escola que ele tinha os colegas. E eu tenho um adolescente que passou pelo programa que ele estava desvinculado, totalmente desvinculado e desmotivado, né? E a gente teve com ele durante 4 meses, uma média, e a mãe dele foi pegar as notas dele no conselho de classe e ela disse que ouviu dos professores coisas muito boas, que ele estava muito mais concentrado, que ele estava muito mais ativo. Então, são essas coisas que fazem a gente mudar, né? Ai, que bom. Agora, quais são os eixos principais de atuação do projeto, né? Que já aplicou nesses já mais de 25 jovens, né? Que já passaram por esse projeto desde 2018. Quais são os principais eixos? A gente trabalha com o eixo da convivência. A gente tenta garantir também algumas experiências de profissionalização, né, que enquanto ele está aqui prestando a prestação de serviço à comunidade, a gente tenta colocar ele em unidades que eles tenham um perfil aproximado. Então, administrativo, a gente teve jovens na ambiência, né, no setor de gestão de pessoas, CETIC, né, de tecnologia, de assessoria de comunicação com fotografia. Então, a gente tenta colocar esses jovens nesses lugares que são bastante interessantes para justamente estimulá-los na profissionalização. Quais são os próximos desafios? A intenção da gente, a partir desse ano, a gente aumentar, né, a quantidade de adolescentes. A gente terminou 2022 com uma turma de 11, né? Então, fizemos a reavaliação e a partir de março a gente vai estar recebendo também e abrindo outras unidades. A gente tem pensado, assim, unidades que vejam outros perfis, para além das artes, do movimento de ambiência e eventos, outras áreas, as administrativas, né, de contato com o público também. E a gente também começou um projeto com justiça restaurativa. Então, a gente está aqui atendendo a juventude, os adolescentes em cumprimento, mas a gente também está proporcionando que eles possam estar pensando no ato que foi cometido e pensando também a partir dali, né? E partir realmente futuro, que é pensar daqui para frente, né? Esse também é o nosso objetivo esse ano. Ora, Keila, existe a possibilidade desses jovens, né, do programa serem contratados, serem efetivados pelo tribunal?
a gente pensa em juntar com outro projeto que nós temos, né? A gente está estudando essa possibilidade, que é o programa Jovem Aprendiz, né? Então, ele já passaria da prestação de serviço, aqueles que tivessem destaque, passariam por uma seleção, uma entidade concedente, uma entidade profissional, e daí já prestaria a atividade aqui de aprendizagem. Então, já seria uma bolsa, já seriam remunerados, e daí para a contratação fica um caminho mais próximo. Keila, então, muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça. Parabéns por esse programa, né? Mostrar que a função do judiciário não é só julgar, mas sim tem o papel social também de ajudar essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça. Obrigada. Veja a seguir, Ministério Público Federal recomenda que policiais rodoviários usem câmeras corporais. As informações em instantes. O Ministério Público Federal recomendou o uso de câmeras corporais por policiais rodoviários federais que atuam em policiamento ostensivo, patrulhamento rodoviário e cumprimento de medidas judiciais. Essa medida foi motivada pela morte de Genivaldo de Jesus Santos, em maio de 2022, no município de Umbaúba, em Sergipe. 2 policiais rodoviários federais respondem por tortura e homicídio triplamente qualificado. No documento, o Ministério Público Federal destaca que, após a morte de Genivaldo, a PRF publicou nota de esclarecimento afirmando que a vítima havia resistido à abordagem policial de forma agressiva. Mas essa versão foi contrariada por inúmeras filmagens realizadas por populares que presenciaram a trágica abordagem e, na avaliação do Ministério Público, a violência que vitimou Genivaldo de Jesus não se tratou de caso isolado. A corporação tem 6 meses para implementar essas medidas. A 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou válido um acordo extrajudicial com quitação geral do contrato de trabalho firmado entre uma empresa paulista de pesca e uma empregada de Campinas. Para o colegiado, as exigências previstas na reforma trabalhista foram atendidas. Pelo acordo feito entre empresa e empregada, o fim do contrato estava previsto para novembro de 2020. No pedido de homologação, foi registrado que a profissional havia manifestado que concordava com o desligamento. Também houve concordância sobre a garantia de emprego e a redução da jornada em razão da pandemia. Ao dar quitação geral de todas as parcelas, a empregada receberia R$ 23 mil. Porém, o juízo de primeiro grau entendeu que não cabia à Justiça do Trabalho homologar a rescisão do contrato. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região seguiu na mesma linha, com fundamento no princípio da irrenunciabilidade de direitos. De acordo com o TRT, um acordo sobre verbas trabalhistas não pode resultar em renúncia prévia e genérica de direitos, porque se trata de crédito de natureza alimentar. Ainda segundo o órgão, a previsão de quitação geral do contrato é inconstitucional, pois tem como propósito barrar o acesso do empregado à justiça. No recurso enviado ao TST, a empresa argumentou que o processo em que as partes voluntariamente submetem um acordo extrajudicial à homologação da justiça está previsto no artigo 855-B da CLT. O dispositivo foi introduzido pela Lei 13.467 de 2017, conhecida como Reforma Trabalhista. Segundo o relator, ministro Alexandre Ramos, não há jurisprudência pacificada no TST nem no Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Ele explicou também que cabe ao Judiciário homologar o acordo apresentado quando atendidos os requisitos estabelecidos na lei. Estou reconhecendo transcendência jurídica por conta disso e violação ao artigo 5º, 36, e, em síntese, estou conhecendo do recurso de revista e dando-lhe provimento para homologar o acordo extrajudicial apresentado pelos interessados, sem nenhuma ressalva,
com efeito de quitação geral do extinto contrato de trabalho, entendendo que trata-se de ato jurídico perfeito que atende todos os seus requisitos de validade. Assim, a 4ª turma do TST homologou o acordo extrajudicial com previsão de quitação geral do contrato de trabalho firmado entre empresa e ex-empregada. A decisão foi unânime. Retrospectiva 2022. O plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu dar prazo de 60 dias para que o governo reative o Fundo Amazônia. Vamos rever o julgamento na reportagem de Marta Ferreira. Quatro partidos, PSOL, PSB, PT e a Rede Sustentabilidade, entraram com ação no Supremo pedindo a reativação do Fundo Amazônia, paralisado em abril de 2019. Alegam que o governo federal também extinguiu 2 órgãos do fundo, o Comitê Técnico e o Comitê Orientador, e cerca de 3 bilhões de reais estão represados, sem a contratação de novos projetos ou a implementação de qualquer medida de equilíbrio. A relatora da ação, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, considerou que o governo federal foi omisso, porque as alterações promovidas no formato do fundo impediram sua atuação em novos projetos e também a continuidade de doações. Com isso, entendeu configurada a omissão da União em relação aos deveres constitucionais de proteção da Amazônia Legal. Assim, votou por invalidar os decretos que alteraram o fundo e restabelecer o modelo original. Determino à União que, no prazo de 60 dias, adote as providências administrativas necessárias para a reativação do Fundo Amazônia, nos limites de suas competências, com o formato de governança estabelecido no Decreto 6.527 de 2008. Na sequência do julgamento, mais 6 ministros votaram no sentido de que os decretos que alteraram o formato do fundo e impediram o financiamento de novos projetos são inconstitucionais e que o modelo anterior deve ser retomado. O ministro Nunes Marques divergiu totalmente da relatora. Para ele, as alterações são válidas. Ele considera que o governo não eliminou o Fundo Amazônia, apenas exerceu uma opção política legítima de aperfeiçoar seu modelo. Em primeiro lugar, o que se observa na inicial é uma tentativa de hierarquizar decretos sob o fundamento de que o decreto 6.527 de 2018 seria bom e, por isso, deveria prevalecer, e o outro decreto 10.144 de 2019 seria ruim e, por isso, deveria cair a despeito de ser posterior ao primeiro. Ora, não existe hierarquia entre decretos e o poder público pode, a qualquer momento, revogar decretos anteriores, respeitados apenas os eventuais direitos adquiridos e os atos jurídicos perfeitos. Mas não há direito subjetivo a que um certo modelo de governança de uma política pública seja mantido, ainda que, supostamente, esse modelo seja eficiente. O governo não eliminou o Fundo Amazônia, mas sim vem buscando alternativas para atualizar a forma de gestão e de aplicação dos respectivos recursos. Nessa fase do julgamento, o plenário já havia formado maioria para determinar a reativação do Fundo Amazônia em até 60 dias. Na retomada da discussão, votaram a ministra Carmen Lúcia e os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, acompanhando a relatora. Já se teve nesta semana a sinalização de que alguns parceiros internacionais, especialmente Noruega e Alemanha, já se dispõem exatamente a que haja a recomposição do fundo, a adoção das providências e das tratativas que são necessárias dos projetos em andamento e dos projetos que estão em carteira. E, neste sentido, é que é a direção do voto de Vossa Excelência, de este Supremo, estar, portanto, liberando e determinando que se retirem as travas, para usar a expressão de Vossa Excelência, que estavam postas para que se tivesse o pleno emprego dos valores e dos recursos depositados naquele fundo. Eu estou, como disse, acompanhando o voto de Vossa Excelência em sua integridade. Considero ser viável que se determine ao Poder Executivo Federal que retorne à implementação e adequação daquele primeiro plano, sem prejuízo de apresentar em até 30 dias plano de contingência para reduzir o desmatamento da floresta amazônica, podendo utilizar, inclusive, como base mínima
as diretrizes do Plano de Ação para a Prevenção de Controle de Desmatamento na Amazônia Legal. Nós sabemos, isso foi até alvo de discussões em alguns votos precedentes, que os governos democraticamente eleitos dispõem de poder para estabelecer políticas públicas, mas as políticas públicas hão de ser também consonantes com aquilo que está estabelecido na Constituição. Assim, o plenário, por maioria, decidiu que o Fundo Amazônia deve ser reativado no prazo de 60 dias. O Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e uma ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.